Boa noite. Com grande alegria, nós começamos mais uma celebração de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós começamos com o coração cheio, porque nós estamos em campanha de missões nacionais. Nós estamos promovendo, nós estamos falando sobre missões e com um tema muito bom, muito bonito, que se encontra lá em 1 João 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos as pessoas para as quais nós fazemos missões, nós amamos missões e nós amamos porque Ele nos amou. Então, com um coração cheio de gratidão a Deus pelo amor de Deus e com um coração transbordante deste mesmo amor, eu te convido a louvar ao Senhor nesta hora com a irmã Mary e o irmão Paulo Sérgio. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida atrás da escravidão
porque Ele nos amou. Essa é a nossa esperança, esse amor é a nossa conduta de vida, e por amor, por falar de amor, por falar de amar como o Senhor nos ama, nós vamos apresentar agora um bate-papo missionário, uma conversa missionária com o pastor e missionário Rafael Machado e a sua esposa Bruna Machado, que estão atuando lá na Bahia. Eles já estão em 2 cidades, já se preparando para alcançar uma 3ª cidade na Bahia. Foi uma conversa muito legal, muito produtiva, e eu te convido a participar dessa conversa agora. Venha junto, conhecer um pouco do campo, um pouco dos missionários, dos nossos missionários que estão atuando no campo, um pouco do dia a dia da família, que abre mão do seu conforto, abre mão da sua vida para dizer sim ao Senhor e vai para o campo missionário. Amém? Boa noite, estamos aqui com o pastor Rafael e com a Bruna. É um prazer ter vocês conosco aqui neste nosso bate-papo, falando sobre missões nacionais. Eu queria que vocês se apresentassem aqui para a PIB de Aperibé e para todos que nos acompanham. Olá, meus amados irmãos da PIB em Aperibé e todos os ouvintes. É uma alegria para mim, para minha esposa, para nós, aqui do Campo Missionário, aqui na Bahia, estar com os irmãos participando desse momento. Eu sou o pastor Rafael. Eu sou a missionária Bruna. Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém. Eu preparei algumas perguntas para fazer para vocês. Eu posso fazê-las? Com certeza. Fique à vontade. Primeiro, há quanto tempo vocês estão no campo missionário? Bom, nós chegamos aqui, eu cheguei aqui, foi no dia 16 de janeiro de 2016. Então aí tem 4 anos e pouco, vai fazer 5 anos em janeiro do próximo ano, de 2021. Eu vim sozinho, eu vim em janeiro, Bruna veio comigo, né, Bruna? A gente veio, eu e a mãe dele, para o culto de posse, mas depois nós retornamos, porque nós ainda não tínhamos casado, nós éramos apenas noivos. Aí nós estamos aqui, a Bruna veio, definitivo foi em março de 2016. Nós casamos em março e, bem dizer, passamos a lua de mel no campo missionário. Amém! Que bênção! Eu era da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em São Fidélis, né, no interior do Rio de Janeiro. É uma igreja que fica no bairro São Vicente de Paula, que é na saída de São Fidélis já, indo para Campo do Goitacazes. Eu era da Igreja Batista Memorial, em São Fidélis. Eu ainda continuo membro lá. Eu já fui para outra igreja, ser membro em outra igreja já. A Bruna já permanece na Memorial, em São Fidélis. Entendi. Então a Bruna está como missionária da Memorial. Sim. Exato. Que bênção. Muita saudade da Memorial. Uma ótima igreja. E como foi o chamado de vocês para o campo? Na verdade, né, quando eu entrei bem novo no seminário, em Campos do Goitacazes, ali na FABERJ, eu entrei, se não me engano, eu tinha 19 anos de idade, e em 2015, em janeiro de 2015, eu fiz uma viagem, que foi uma viagem missionária para Santo Antônio da Patrulha, que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, eu fui nessa viagem missionária, a Bruna não foi, era namorada, mas ela não foi. Eu fui, ficamos ali 15 dias em uma viagem missionária, com uma caravana de vários irmãos da região, aí de Campos, de São Fidélis, Cardoso e Talva. E aí, em julho, eu participei de outra caravana missionária, porém agora aqui para o Nordeste, no Sertão, que foi para Bom Jesus da Lapa. Fica aproximadamente aí 400 quilômetros de onde eu estou aqui. Mas antes de ir para Bom Jesus da Lapa,
a caravana que saiu de Campos, ela parou aqui em Barra da Estiva, que é o campo onde nós estamos. Bruna veio dessa vez. E como eu estava no último período de teologia no seminário, e a igreja aqui, a congregação aqui na época, estava já há mais de um ano sem um missionário. E a razão por não ter missionário é a mesma até hoje, né? Que nós encontramos no Brasil, a falta de obreiros. Então, como eu estava no último período do seminário, eu estava sem missionário, foi feito um convite para mim e para a Bruna ficarmos aqui. Ao invés de ir para Bom Jesus da Lapa, era para eu ficar aqui, para passar esses 15 dias aqui ajudando os irmãos, e depois eu me encontraria com a caravana e depois voltaríamos para São Fidélis, para Campos do Goitacazes. E assim nós ficamos aqui, né? Éramos noivos ainda, a Bruna ficou numa casa e eu em outra casa, né? Distante bem um do outro, para poder dar o exemplo para a comunidade. E ficamos aqui 13 dias aqui, visitando o povo, fazendo estudo bíblico, aí lecionando na escola bíblica, trabalhando. O culto eu pregava nos cultos. E aí depois dos 13 dias, quando estava para poder voltar com a caravana, encontrar com a caravana, a Bruna lembra disso, lembra? Lembro. A gente ia despedir dos irmãos, eles falavam, não vamos despedir de vocês não, porque vocês vão voltar para cá. E a gente naquela, vai voltar, não vai. A gente confessa que a gente estava um pouco assustado, assim, né? Porque a gente ainda não tinha entendido, né, esse chamado. Mas aí ninguém queria se despedir da gente, porque eles tinham uma convicção de que a gente ia retornar para cá. E é interessante, Bernardo, que quando a gente ia dar tchau, ia se despedir das pessoas aqui, as pessoas diziam assim, pastor, não era pastor ainda, era Rafael, eles falavam assim, pastor, nós vamos orar para que o senhor volte com a Bruna. Então nós voltamos para São Fidélis, né? Confesso para os irmãos que foi ali um desafio, né? Porque Bruna estava no 4º período de economia, né? Tinha concluído já o 4º, estava indo para o 5º período de economia na UF de Campos. Na UF. Caramba. Eu tinha um emprego que era bem tranquilo, né? Eu sou formado em mecânica industrial, no IFE. E eu trabalhava também um emprego bem tranquilo. Tinha família, os amigos, a questão de você andar para baixo e para cima em São Fidélis, conhecer todo mundo. Então, antes de vir para Barra da Estiva, antes de dizer sim ao chamado, foi uma crise muito grande. Imagina. Mas todas as vezes que a gente orava, a gente sentia no coração Deus falando, aqui não é mais o seu lugar, São Fidélis não é mais o seu lugar, não é aqui que vocês devem ficar mais, você deve ir para esse lugar que eu já te mostrei. Então nós oramos ao Senhor, nós buscamos a Deus e nós entendemos que nós deveríamos voltar para a Barra da Estiva. Aí entra aquele processo que eu falei com os irmãos, né? Que eu vim um mês, vim sozinho, fiquei um mês, depois Bruna veio e estamos aqui já, até hoje já. Nossa, eu acho lindo no reino de Deus como que as coisas elas vão se encaixando naturalmente. Verdade. A coisa vai... A gente tem o processo nosso, como o pastor falou, esse processo de amadurecimento, mas as coisas elas vão acontecendo. Vocês estavam indo para um lugar e Deus já foi logo abrindo as portas e encaminhando. Olha, Deus vai apontando os caminhos. Eu acho isso muito lindo. É verdade. Mas qual foi a reação das famílias de vocês ao receberem a notícia que vocês iam para o campo missionário, iam para um lugar que eles não faziam nem ideia onde fica? No começo foi até um choque para a gente, né? Porque
a gente, para contar isso para a família, principalmente para mim, que minha família não é cristã, aí todo mundo falou, nossa, você está ficando doido, vai largar a faculdade federal, aquilo que você quer, que você estudou, batalhou por isso. Mas depois todo mundo entendeu muito bem, apesar de não serem cristãos, entenderam que se Deus estava mandando, a gente tinha que ir. É interessante que o meu pai não é cristão. O meu pai é afastado dos caminhos do Senhor. E, como eu falei, eu sou técnico em mecânica. Então, para o meu pai, ser pastor, ser missionário é loucura. Então, eu vir para o campo missionário com Bruna, para ele era loucura para ele. Ele falava, não, rapaz, você tem que trabalhar como técnico mecânico, porque isso dá dinheiro. O auge agora é o petróleo, então você tem que trabalhar embarcado no offshore, no onshore, você tem que trabalhar com isso. Mas eu falava para o meu pai, papai, olha, não adianta eu fazer algo que não está no meu coração. Porque eu posso estar lá na plataforma ganhando altos rios de dinheiro e estar infeliz. Já a minha mãe não, a minha mãe ela entendeu, né? Porém, é interessante que quando eu vim aqui para Barra da Estiva, aqui para Bahia, aí a Bruna e minha mãe voltaram, como eu já contei. Aí quando minha mãe chegou lá, aí, às vezes o meu pai ele trabalhava fora. E às vezes, como minha mãe, a minha irmã e eu, são 2 irmãos só, 2 filhos que minha mãe tem, às vezes eu pegava o colchão da cama e botava nos pés da cama da minha mãe. E dormia com ela ali pertinho dela, né? Aquela mãe acolhedora. Aí quando ela voltou, ela foi dormir, ela chegou no outro dia por volta das 5 da tarde. Ela saiu daqui no dia 17 à noite, era 10 da noite, chegou no outro dia, que é o dia 18 de janeiro de 2016, às 5 da tarde. Aí ela foi dormir. Aí quando ela acordou de madrugada, ela não me viu ali, o colchão, ela perguntou, cadê Rafael? Aí levantou da cama, foi até o meu quarto para poder conferir se eu estava lá. Aí quando ela não me viu, a ficha caiu. Ele não está aqui mais. Ele foi para morar em outro estado, em outro município. E quando a minha mãe ela veio aqui, quando eu estava tomando posse, ela chorava muito, muito, porque ela sabia que eu estava cortando o cordão ali, estava desmamando literalmente da minha mãe. Então foi um processo difícil, né, para a família. A minha mãe aceitou, apesar de sofrer, sentir a falta até hoje. Já o meu pai, no começo foi um pouco resistente, mas até hoje é um pouquinho resistente, mas hoje aceita bem mais fácil essa missão que Deus nos deu. Amém. E assim, é muito legal ter essa conversa com vocês, porque é uma família atuando no campo missionário. E eu queria saber de vocês como que é o dia a dia de uma família que atua no campo missionário, como que é ser uma família no campo. Eu falo ou eu falo? Então, para a gente, né, foi tudo novo. Porque, como eu já falei com os irmãos, foi novo o casamento, porque nós casamos e passamos a lua de mel no campo missionário, novo, porque o casamento é novo, foi novo. Segundo, foi a cultura, né, foi a cultura, que apesar de estarmos no mesmo país, é diferente a cultura. E terceiro, questão do ministério. Eu era muito envolvido na igreja, lá em São Fidélis, mas eu não tinha a responsabilidade de estar à frente de uma congregação, de uma igreja. Então, foram 3 coisas novas para a família de um casal jovem, né? Porque quando eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer 23 anos de idade. Eu faço aniversário no dia 11 de janeiro, então no dia 16 de janeiro eu cheguei aqui. Bruna faz aniversário no dia 4 de janeiro. E quando a Bruna chegou aqui, ela tinha 21 anos de idade. Então,
foi tudo novo para a gente. Então, como família, a gente teve que se adaptar. Teve também que ter tempo para nós dois, porque nós estamos recém-casados, mas também ter tempo para a obra de Deus. E, o nosso dia a dia é bem natural, é bem normal. A gente levanta, tem nosso devocional, nós fazemos as visitas para com os irmãos da igreja, também para as pessoas que são amigos da igreja, que não são crentes, mas que são amigos da igreja. Uhum. Tem muitas zonas rurais aqui na região nossa, muita zona rural. E essas zonas rurais não tem trabalho batista. Em algumas zonas rurais não tem nenhuma igreja de nenhuma denominação. Então, a gente vai para essa zona rural trabalhar, fazer estudo bíblico. Nós temos também os pequenos grupos multiplicadores aqui, os PGMs, que são nas zonas rurais também alguns. Então, às vezes, nós vamos à tarde para essa zona rural e passamos ali à tarde e à noite ali, fazendo estudo ou em um PGM. Tem também, né, Bruna, Ituaçu. Quer falar um pouquinho do Ituaçu? Além de Barra da Estiva, nós também atuamos em Ituaçu, que é uma cidade vizinha, que fica a 25 quilômetros daqui. Então, também lá, quando a gente vai para lá, a gente vai, assim, às vezes depois do almoço, passa o dia lá visitando as pessoas e volta só depois do culto, lá para 10 horas. Então, vai ter dia que vai ser muito corrido. Hoje foi um dia corrido, mas vai ter dia que vai ser mais tranquilo. Então, a base do nosso dia a dia como família, além de termos um tempo para nós dois, é questão também de visitação. A gente visita muitas pessoas, muitas casas, porque eu creio que a obra missionária ela precisa ser desenvolvida através de relacionamentos. Então, se você, como missionário, não criar relacionamentos, a obra não avança, as pessoas não se convertem. Talvez hoje, eu acredito que possa sim, exista sim, mas a questão hoje em dia do impacto evangelístico, do folhetinho, eu creio que talvez não tenha tanto o peso quanto um estar junto, tomar um cafezinho, comer um bolo, almoçar. Então, nosso dia a dia como família missionária é estar na casa do povo, é estar com o povo, é visitar o povo, é ir para a zona rural, é ir para Ituaçu, aqui na cidade, visitar os irmãos. Então, nosso dia a dia é preenchido por essas atividades. Que bênção! Nossa, deu até vontade de ir. E assim, enquanto família, porque vocês são novos ainda, né? Dá pra ver pelo rosto de vocês são bem novos. E estão casados de pouco, já são alguns anos, mas são poucos anos ainda. São 4 anos e pouco. Então, quais têm sido, ainda mais durante esses dias de pandemia, porque parece que tudo ficou mais complicado, né? Quais têm sido os maiores desafios para vocês enquanto família no campo? É a saudade. É a saudade da família. É a saudade de abraçar. Eu creio que como... Eu creio no seguinte, irmão Bernardo, irmãos da PIB em Aperibé, ouvintes, que quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no propósito de Deus, não há desafio. Pode até surgir desafios, mas todos os desafios são vencidos, porque Deus ele dá capacidade para vencer os desafios. Se você me perguntar os desafios do trabalho, talvez eu te diria que o povo é um povo católico, é um povo que busca muito misticismo religioso, é um povo que gosta do candomblé, gosta de macumba, que vai atrás do milagre em lugares errados e na pessoa errada. Se você me perguntar também em relação à comunidade de Barra da Estiva, eu te diria que é um povo festeiro, é um povo que gosta de festa, é um povo que talvez não quer se comprometer fielmente com a palavra de Deus. Mas tudo isso é vencido, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Deus está no controle de tudo.
E Deus é Deus através do seu Espírito que pode convencer a pessoa do pecado. Mas o maior desafio que nós temos, eu creio que Bruna pensa igual também, se ela vê outro desafio, ela pode falar também, como família, é a saudade. É a vontade de querer abraçar uma mãe, abraçar um pai, abraçar uma irmã, um irmão. É aquelas datas especiais, sabe? Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal, o Ano Novo. E você passar todas essas datas longe de quem você conviveu anos e anos e você cresceu ali. Então, a saudade, como família, é o nosso maior desafio no campo missionário. E talvez também até a solidão, sabia? Às vezes, um pouquinho de solidão também, às vezes, pega um pouquinho pra gente, porque tá longe de quem a gente ama, de amigos, aqueles amigão que você cresceu, que Sim. você conviveu, que você jogava bola, que você ia pra praça lá de São Fidélis, tomar sorvete das Olidas, da Só e Neve, comer a pipoca. Então eu creio que isso é o que mais aperta para nós, né, Bruna? É verdade, eu acho que a dificuldade mesmo é essa, mesmo da saudade, de datas especiais não poder estar junto, ou até mesmo quando acontece alguma dificuldade, não poder dar aquele suporte, né, dos nossos familiares. E dessa questão também de a gente fica muito solitário. Claro que a gente tem os amigos da igreja, né? Mas aqueles amigos assim que às vezes você vai poder desabafar. É muito solitário o campo e o ministério em relação a isso. Sim. Mas em relação à obra de Deus, eu creio que não é meu desafio, porque Deus está no controle de tudo. Amém. Eu fico muito feliz em ver, em ouvi-los falando isso, ouvir o pastor, a missionária falando isso, porque isso é inspirador. Essa questão de, não, nós temos limitações, nós sentimos saudade, nós somos seres humanos, mas o foco é a obra de Deus e a gente não tem problema em fazer a obra de Deus, em realizar a obra de Deus. Isso é inspirador, isso enche o meu coração de esperança, de alegria. E aqui, caminhando já para a última pergunta, aqui na PIB de Aperibé eu trabalho com jovens e adolescentes. E eu volta e meia eu converso com alguns jovens, com algum adolescente, falando sobre missões, falando sobre alguns desejos, alguns anseios, algumas experiências que eles já tiveram. E agora vocês saíram de São Fidélis, a Bruna deixou a faculdade de economia, né? Na UF, foi para o campo missionário, já está quase 5 anos como missionária. O Rafael deixou o emprego, foi para o campo, hoje é pastor. Rafael, o irmão atua na igreja já como pastor da igreja? Já sim, no dia eu fui consagrado no dia 10 de dezembro de 2015. Vai fazer 5 anos agora em dezembro que eu sou pastor. E a nossa congregação aqui não é mais congregação, é igreja, porque no dia 28 de julho de 2018 ela foi organizada para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então, assim, você já tem uma experiência, já tem alguma bagagem, bem bacana até. Quais conselhos vocês dariam para jovens, para adolescentes que estão nos acompanhando, pessoas em geral? Eu vou falar sobre jovens e adolescentes, porque é o que eu converso, mas podem ficar à vontade para falar pessoas em geral, que às vezes é uma pessoa que já passou da juventude, mas também sente esse desejo de trabalhar com missões, se sente vocacionado ao campo. Quais conselhos vocês dariam para essas pessoas? Olha, eu acho que quando você decide ir para o campo missionário, você tem que ter convicção de que Deus está te chamando realmente para fazer aquilo,
Porque senão, no meu caso, por exemplo, se eu não tivesse convicção, talvez hoje eu estaria frustrada. Eu, graças a Deus, consegui terminar a faculdade aqui na Bahia. Eu sou formada em economia. Mas quando eu não vim com nenhuma pretensão, sabe? Deus não me prometeu nada que eu ia me formar aqui. Deus, ele me deu depois a oportunidade. Mas você tem que ter muita convicção, senão às vezes você pode se sentir frustrado, porque quando você chega no campo missionário, você vai enfrentar algumas barreiras, como a gente já comentou, da questão da solidão, da saudade. Então, se você não tiver convicção do chamado, você desiste, você tem vontade de juntar as coisas e ir embora. Então, tem que ter convicção de que Deus te chamou, que você está no lugar certo, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, mesmo diante de dificuldades, a gente permanece firme ali naquele propósito, porque a gente sabe que Deus nos quer naquele lugar. Então, nós estamos aqui em Barra do Estiva hoje porque entendemos que Deus nos quer aqui. Até quando, nós ainda não sabemos. Eu creio que se Deus chama, Ele sustenta. Então, se Deus ele colocou no coração das pessoas que estão nos ouvindo o desejo de ir para o campo missionário, é que não tenha medo, né? Mas que tenha coragem. Sabendo que Deus chamou, Ele vai sustentar, Ele vai guardar, Ele vai abrir a porta, mas Ele vai também sustentar, Ele vai guardar, Ele vai cuidar, Ele vai fazer através da vida da pessoa, das nossas vidas, uma ferramenta poderosa para alcançar esse Brasil, o mundo, até os confins da terra, onde Deus quer que enviar a nossa vida. Então, vale a pena você investir todos os seus esforços, suas energias na obra, no reino de Deus. Eu costumo dizer aqui para o meu povo aqui que o nosso tesouro não está nessa terra, está no céu. Então, os nossos investimentos não devem ser na bolsa de valor, não deve ser no banco, no tesouro direto, né, Bruna? Mas deve ser no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, não destrói, onde o ladrão não rouba, não furta. Então, nós precisamos, Deus colocou no nosso coração isso, chamado coragem. Coragem, sem medo, ouvir a voz de Deus e obedecer. Obedecer a voz de Deus. Porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Amém. Glória a Deus. Essa foi apenas a primeira parte da nossa conversa missionária. Foi apenas um momento para a gente conhecer o dia a dia da família no campo. Foram perguntas expressivas e escolhidas propositadamente para que a gente possa conhecer como que funciona o campo e para que a gente possa também entender como que funciona uma família atuando no campo missionário. A segunda parte da entrevista continua na semana que vem. Eu te convido a participar conosco novamente na próxima quarta-feira para a gente ouvir então relatos que, confesso para os irmãos, confesso para os amigos, encheram o meu coração de alegria, de fé, de amor e de esperança. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.